Hábito 6 do nosso desafio dos 7 hábitos. Chegamos ao penúltimo dia. Boa noite para todo mundo que está entrando. Eu vou fixar o nosso tema aqui do hábito 6 e vou dar um tempinho para o pessoal entrar. Boa noite, Rê, minha aluna. Boa noite, Maria, Janaína, Rosângela. Vamos entrando? Vamos entrando, mulherada. Já aproveitem para compartilhar essa live. Compartilha aí no aviãozinho, manda para mais mulheres, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Hoje estamos no penúltimo hábito dos 7. Nossa, passou rápido até, né? Desde segunda-feira aqui estamos construindo, subindo degraus. E hoje vamos falar sobre o hábito 6, crie sinergia, ok? Vamos compartilhar essa live. Quem está aí me assistindo já, me fala de onde você está assistindo, me fala aí de onde você está assistindo para eu conhecer um pouquinho. Tem muita gente nova, inclusive, chegando no meu Instagram. Então, muita gente que não me conhece, né? E eu gosto sempre de conhecer. Eu gravo os nomes, gravo a fotinho ali e de quem está sempre em contato comigo. Gente, seguinte, vimos os 5 primeiros hábitos, né? Nesses últimos dias, desde segunda-feira. Para quem perdeu algum hábito ou para quem não assistiu a série antes, você estando lá no grupo que tem o link na minha bio, você pode acessar as gravações dessas 5 primeiras aulas, ok? São aulas curtas de até 30 minutos, então são aulas rápidas e fáceis de olhar. Não deixe de assistir nenhuma, porque tem conteúdos ali muito ricos, ok? Aprofundados dos 5 hábitos que a gente viu até agora, ok? Estamos vendo 7, porque segunda-feira a gente começa a nossa série organizadamente, né? Segunda-feira começamos aí, faltam 2 dias, eu estou ansiosa e eu espero todas vocês lá, ok? Sei que hoje é sábado, muita gente com compromisso, muita gente fora, né? Mas eu sempre falo também que ao vivo é melhor, ao vivo tem uma energia que a gravação não te dá. Então já se preparem aí, peguem papel e caneta, vamos se organizar para assistir essa aula, tá bom? Boa noite, Silmara, Débora, Jossane, minha aluna, Cissa, Cristina, Silmara, olha quanta gente aí, que legal. Nepomuceno Márcia, olha aí o nosso sobrenome, que legal, gente. Vamos lá, vamos começar, 30 minutinhos, coisa rápida, jogo rápido aqui pra gente ver o nosso 6º hábito. Quem assistiu os primeiros 5 entendeu que os primeiros 3 hábitos foram hábitos de vitórias pessoais. Quando implementados, eu saio ganhando, né? Que foi hábito 1, seja proativa. Hábito 2, comece com o objetivo em mente. Hábito 3, primeiro, o mais importante. Quinta-feira começamos com os hábitos de vitórias interpessoais. Falamos na quinta, pense ganha-ganha, um hábito sensacional que eu acho uma filosofia de vida incrível. Falamos ontem sobre primeiro compreender para depois ser compreendida. E hoje, então, o hábito 6, crie sinergia. É o último hábito, na verdade, de vitórias interpessoais. Amanhã é um hábito separado. Ok? O hábito 7 de amanhã é um outro hábito. Gente, vamos lá então. Por favor, quem não compartilhou a live, compartilha aqui no aviãozinho aí embaixo. Manda para mais mulheres, ok? Chama a mulherada pra cá. Manda para as primeiras 5 mulheres da sua lista aí de seguidoras, ok? Para que outras mulheres possam ser abençoadas com esse assunto. Então vamos lá. O hábito 6 é a junção de 2 hábitos, tá? O hábito 6 é fruto do hábito 4 do pensamento ganha-ganha, com o hábito 5, que é primeiro compreender para depois ser compreendida. O hábito 6 é a junção desses 2 hábitos. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra sinergia, mas eu vou explicar aqui. Parece que a gente olha, né, cria sinergia, parece uma coisa meio energia, né? Não, tá? Sinergia significa que juntos é melhor, é uma cooperação criativa. Boa noite, meninas. Quem tá entrando aí, eu tô dando introdução ao hábito 6. Hoje, crie sinergia, tá? Eu já vou pedir que compartilhem a live, peguem papel e caneta,
30 minutinhos, é jogo rápido aqui, ok? Lembrando que a nossa série começa na segunda-feira, a série Organizadamente, daí tem conteúdo aprofundado e bastante conteúdo, tá legal? Vamos lá então. Crie sinergia. Sinergia significa que juntos é melhor. O que é a palavra no dicionário, né? Sinergia. É ação ou esforço simultâneo, cooperação, coesão, trabalho ou operação associados. Isso é sinergia. A Vanessa tá perguntando se a série é paga. Não, a série é gratuita, tá? Aqui no meu Instagram, gratuita, de segunda a quarta-feira. É 1h, 1h10, 1h20 de aula todos os dias, segunda, terça e quarta. Lembrando que assim como esses hábitos, a série é uma construção, tá bom, Vanessa? Não adianta olhar um dia só, tem que olhar as 3 aulas pra você entender do que eu tô falando, tá? Vamos voltar aqui. Hábito 6, cria sinergia. Sinergia, então, é a ação ou esforço simultâneo de 2 pessoas, ok? Cooperação, coesão, trabalho ou operação associados. Esse é o significado da palavra sinergia. Então, o que significa em termos práticos, Mirelle? Por favor, me fala em termos práticos, que eu não entendi nada do conceito. Em termos práticos, quer dizer que quando você cria sinergia, você trabalha junto com alguém para criar uma solução de alguma questão, de algum problema. Quando tu e outra pessoa têm opiniões diferentes, vocês vão juntas achar uma solução criativa, tá? O meu marido não ajuda em casa porque ele acha que tem que ser assim, 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 ele não quer fazer isso, isso, isso. E eu acho que ele deveria fazer assim, 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 isso, isso e isso. Vocês vão juntos achar uma terceira solução, fazer uma cooperação aí, achar uma solução criativa para esse problema dentro de casa, ok? Por isso que eu tô falando que se você chega aqui falando, Mirelle, mas eu queria minha casa organizada e uma rotina que funciona, né? Você vai ter, mas você não vai conseguir chegar a uma casa organizada e uma rotina que funciona se você não tiver alguns hábitos básicos na sua vida. E por isso que eu tô dando essa pré-estreia aqui da série Organizadamente, porque são hábitos fundamentais para você ter, se você quer conseguir manter uma casa organizada, ter e manter uma rotina que funciona. Você tem que ter alguns hábitos básicos que nós deveríamos ter aprendido enquanto criança ainda. Nós deveríamos ter esses hábitos enraizados em nossa mente, em nosso coração, e nós não temos. Por isso que eu tô dando essa pré-estreia aqui. Você vai chegar na rotina organizada lá, na casa organizada e na rotina que funciona, mas você precisa subir esses degraus aqui comigo e acompanhar o meu pensamento, tá bom? Então, o hábito 6, criar sinergia, ele é fruto do hábito 4. Quem lembra do hábito 4 aí, do pensamento ganha-ganha, uma filosofia incrível de vida? Todos podem ganhar, eu vou sair ganhando, mas ele ou ela também vai sair ganhando. Ele é fruto desse hábito, ok? Benefício mútuo. E ele tem o espírito do hábito 5. Primeiro compreender para depois me fazer compreendida, tá? Ele tem a junção, digamos assim, desses 2 hábitos e eu vou explicar. Então, criar sinergia é unir forças aí de 2 lados, com 2 opiniões diferentes, muitas vezes opostas, contrárias, para achar uma solução criativa. Lembrando que criar sinergia não é meio termo. Ah, meu marido cede daqui, eu cedo dali e a gente fica no meio termo. Ninguém fica muito satisfeito, a gente fica no meio termo. Não é isso, tá? Criar sinergia é achar uma terceira alternativa. Eu penso assim, meu marido pensa assado, nós vamos entender que os 2 têm que ganhar, fruto do hábito 4. Nós vamos ouvir e compreender primeiro, para depois se fazer compreendido, espírito do hábito 5. E daí juntos criar uma solução, uma terceira solução. Não é aqui, não é aqui, é aqui. Uma terceira solução criativa. Isso é criar sinergia. Vocês estão me entendendo? Porque eu tenho muito medo, vocês sabem, né? De jogar palavras aqui e vocês não acompanharem o meu pensamento. Me fala aí se vocês estão entendendo que não é meio termo. Que não é, legal, uma opinião outra, a gente vai, chega numa metade. Não, é uma terceira solução. Vocês me entendem? Vocês estão muito quietinhas hoje, tá? Me fala aí se tá fazendo sentido, se vocês estão entendendo o que é criar sinergia. Não é meio termo. Não é cada um ficar um pouco satisfeito. Não é isso.
É uma terceira opção, é uma solução criativa para determinado problema, ok? Me falem aí se estão entendendo. Eu preciso saber antes de seguir. Por isso também eu digo que os 7 hábitos, sim, perfeito. Obrigada, Juliane. Os 7 hábitos são uma construção. Se você não estava no hábito 4 nem no hábito 5 e não entendeu o que é o pensamento ganha-ganha, e não entendeu a importância de primeiro compreender para depois fazer compreendido, talvez você fique boiando nesse hábito 6. Ok. Irene colocou que ok também. Beleza. Então você precisa subir os degraus, né? Assistir todos os hábitos. Se você não tomar para si a responsabilidade, que a gente viu lá no hábito 1, talvez você não entenda a importância do ganha-ganha, entendeu? Talvez você não entenda a importância de você mudar primeiro, para depois querer a mudança do outro, tá? Mais ou menos, a Luciana falou. Vou de novo, Luciana. Primeiro, Luciana, você assistiu os outros 5 hábitos? Me fala aí se você assistiu, porque se você não assistiu, talvez fique muito mais claro se você assistir, ok? Porque é uma construção, um depende do outro, é um elo, tá? Não é um sozinho. Então vamos lá, criar sinergia. É eu ter uma opinião, meu marido, por exemplo, ter uma opinião contrária à minha, e nós juntos compreendermos o que o outro pensa, entendermos, não necessariamente concordarmos um com o outro, e criarmos uma terceira solução, uma solução criativa para aquele problema, tá? Seria achar um ponto de equilíbrio? Não, Rê. Não, porque ponto de equilíbrio é um ceder e o outro ceder, tá? E nenhum fica totalmente satisfeito. É uma terceira solução mesmo, algo que vocês não tinham pensado antes, que os dois fiquem satisfeitos. Tá? E isso é possível. Como? Exercitando, trabalhando, primeiro no hábito 4, no ganha-ganha, depois no hábito 5, primeiro compreender para depois ser compreendido, e começarem juntos a criar soluções, colocar ideias, muitas vezes no papel. Poxa, eu penso isso, eu penso aquilo, como é que a gente pode chegar numa forma diferente de pensar ou de fazer? E daí vocês vão criar uma solução criativa. Eduardo falou aqui, trabalhar no mesmo time, jogar no mesmo time. O time está perdendo. O que o time vai fazer? Poxa, vamos achar uma outra estratégia, não tá dando certo. É mais ou menos isso a sinergia, ok? É juntos tentar uma solução criativa no mesmo time, ok? Vamos lá. É uma interação, minhas costas estão doendo, tá, gente? Me desculpem as mexidas aqui. Interação e genuína... sim. Agora que eu entendi, que eu entendi minha anotação aqui. É uma interação entre as duas ideias, né? E a gente precisa estar genuinamente abertos à influência uma das outras. Deixa eu falar agora o mais importante desse ponto aqui do hábito 6 do criar sinergia. Para que eu consiga criar sinergia, não basta só eu entender, lembra do hábito de ontem? Que a pessoa está olhando sob uma determinada lente e é por isso que ela pensa assim. Não basta só eu respeitar a opinião do outro. Porque o básico seria, que não acontece, mas o básico seria eu respeitar. Eu primeiro compreender, para depois tentar me fazer compreendida. Respeitei a opinião daquela pessoa, mesmo que seja totalmente diferente da minha. Ok. O básico seria isso. Nem isso a gente faz muitas vezes, né? Mas criar sinergia significa eu não só respeitar, eu valorizar a opinião do outro. Porque, afinal, o que seria do preto se todo mundo gostasse do branco? Não é mesmo? Então, eu entender que aquele ponto de vista diferente do meu, muitas vezes oposto ao meu, eu tenho que dar valor. Porque talvez, se não fosse o outro extremo, as coisas seriam não tão certas assim. E se o meu ponto de vista uma hora dá errado? E se eu estou errada, mesmo achando que eu estou certa? Que bom que tem outra pessoa para pensar o oposto de mim, para dar uma equilibrada aí, né? E isso funciona para tudo. No casamento, né, as pessoas falam que os opostos se atraem. Por quê? Porque acaba dando uma equilibrada, né? Não é todo mundo para um lado do barco só. E se afunda mesmo, né? Então é aquele equilíbrio de um pensar de um lado, outro pensar do outro. A gente tem que valorizar isso, valorizar que o outro pensando diferente de mim, pode ser que ele enxergue soluções que eu não consigo. Que o outro tendo uma opinião contrária à minha, pode ser que ele veja coisas que eu não estou vendo. Que o outro tendo uma opinião contrária a mim, pode ser que ele detecte perigos e erros que eu não consigo. Então não é só respeitar a diferença, é valorizar a diferença. E a gente precisa, para conseguir isso, estar muito evoluída. Concordam comigo ou não? A gente precisa de uma evolução aí na nossa caminhada, né? Poxa, não basta eu respeitar, eu tenho que valorizar aquele ponto de vista totalmente contrário ao meu. Interessante, né?
valorizar a diferença. Como é que eu consigo isso, Mirelle? Exercitando diariamente, lembrando desses hábitos, estando em contato diário, o tempo todo com esse conteúdo, com esse tipo de conteúdo. Só assim você vai estar sendo consciente do que você faz no meio de um conflito, no meio de uma discussão no teu casamento, no meio de um conflito com teus filhos, no meio do caos da tua casa, só tendo... entendendo que eu preciso valorizar a opinião do outro. Deixa eu falar uma coisa, eu tenho um perfil bem analítico, eu sou uma pessoa extremamente prática, eu não gosto de nada muito abstrato, filosófico, muito sentimental, eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa extremamente analítica, tá? E esse meu perfil me traz algumas coisas na vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente prática, eu não sou uma pessoa que me emociono facilmente, eu sou extremamente organizada, eu não consigo muito sair da minha rotina. Então eu acabo, se eu não cuidar, me engessando muito. Muitas vezes eu preciso ter ao meu lado uma pessoa oposta a mim, uma pessoa muito livre, uma pessoa que dá risada, uma pessoa que é mais flexível, uma pessoa que leva a vida de boa. Isso me irrita muito, muito, mas me dá um ponto de equilíbrio. Opa, Mirelle, não precisa ser tão assim. Tu pode se emocionar mais, tu pode levar a vida mais leve, tu pode relaxar um pouquinho, porque é o oposto de mim. Ao mesmo tempo que me irrita, eu preciso valorizar aquilo ali, que alguma coisa boa tem naquele outro perfil, que talvez muitas vezes eu gostaria de ter um pouquinho, entendeu? Então não é só respeitar a opinião contrária, é valorizar a opinião contrária. Tem pessoas que eu penso, meu Deus, como é que uma pessoa vive, gente? Desorganizada, deixa a vida me levar, vive no meio da bagunça, tudo bem. Ai, Mirelle, tu queria ser bagunçada? Não é isso. Mas quando eu olho pra uma pessoa que é o oposto de mim, que muitas vezes me dá raiva, porque é difícil se relacionar, eu penso, cara, às vezes eu queria ser um pouquinho assim. Em determinadas situações, eu gostaria de ter um pouquinho daquilo que ela tem. Entendeu? Não é só respeitar, é valorizar a diferença. Entender que o ponto de vista oposto do teu tem valor. Tem valor. Porque senão tu estaria totalmente certo, e a gente não tá sempre totalmente certo o tempo inteiro. Eu tenho meus defeitos. Deu pra entender, gente? Deu pra entender? Então, criar sinergia é ter uma terceira alternativa. Eu e a Mi somos opostos, até nos entendermos que isso era muito bom, era difícil. Hoje valorizamos essa diferença. Nós somos bem opostos, Eduardo e eu, mas tem alguns perfis que são mais opostos ao meu ainda, que não é o dele, tá? Mas nós somos bem opostos. Às vezes Eduardo escreve um texto pra mandar pra vocês no e-mail e ele me pede pra corrigir. Eu tira isso aqui, tira isso aquele outro. Tá muito sentimental, porque ele é uma pessoa mais aberta emocionalmente falando, mais resolvida emocionalmente falando, e eu não, eu sou uma pessoa extremamente prática, analítica. Amor, não, tira metade do texto, bota o que tu botou em 10 linhas em 5. E ele fica, ai meu Deus, né? Porque eu sou muito prática, eu sou muito analítica, não tem nada dessa coisa de emoção e tal. E então, o ponto de vista oposto ao meu é muito bom, eu preciso valorizar isso, mesmo que eu não goste. Tá fazendo sentido agora, gente? O que é criar sinergia? É entender que às vezes o meu é um ponto, o meu é A, o dele é B, e talvez a gente não vá ceder um pouquinho cada um para nenhum ficar satisfeito. É uma terceira solução, um terceiro texto para escrever pro e-mail, né, de vocês que eu tava dando o exemplo. Uma solução criativa, tá? Não é meio termo, é uma terceira solução. Isso é criar sinergia, e para criar sinergia a gente tem que ter a capacidade de explorar alternativas. Ah, tá, legal. Eu não quero ir pra praia, eu quero ir pra praia, tu quer ir pro campo. Nenhum tá legal. Pra onde a gente vai então? Vamos pra uma terceira opção? Vamos explorar pra ver uma outra opção que não seja nem campo nem praia? Tá entendendo? É uma terceira opção, uma solução criativa. Que bom que as discussões fossem sempre essas, né? Pra onde nós vamos passar as férias. Mas não é. Vocês estão me entendendo então? Isso é criar sinergia. É a terceira opção, é uma solução criativa. Para isso é preciso, além de explorar alternativas, claro, é preciso de humildade, de entender que o teu ponto de vista, apesar de você achar que é o certo, a gente sempre acha, né? Afinal, é como a gente consegue enxergar, as lentes que a gente está enxergando, o do outro tem valor, o teu pode ter algum erro, pode ter alguma parte do que tu está pensando que vai dar ruim. Então é preciso ser humilde. A primeira coisa é
ter humildade para conseguir criar sinergia. E a segunda coisa é ter uma habilidade aí de comunicação, de pensamento ganha-ganha, de primeiro compreender para depois fazer compreendido, para explorar alternativas. Tá legal? Fez sentido, meninas? Vocês estão extremamente quietinhas hoje. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque esse aqui talvez seja o mais complexo de entender mesmo, tá? Quem disse que não tá entendendo, tem que olhar os 5 primeiros hábitos, porque senão vai ficar perdido mesmo, tá? E agora, eu trouxe pra vocês, dentro do Criar Sinergia ainda, né? Ah, sim, anotei aqui. E além de, olha que difícil além de respeitar a opinião contrária, valorizar a opinião contrária, entender que essa opinião tem um valor, né? Mesmo que não seja tua, mesmo que não seja oposta à tua, tem um valor a pessoa pensar diferente de ti. E a terceira é celebrar as diferenças. E aí, gente, difícil ou não? Falem pra mim. Bem facinho, né? Celebrar a diferença. A pessoa tá lá falando uma coisa que tu, né, abomina, e tu tem que celebrar a diferença. Tem que ser muito evoluído pra isso. Por isso que eu vou mostrar essa tabelinha pra vocês. A primeira comunicação que a gente pode ter é a comunicação defensiva. É a comunicação que tu tá certo, tu fica com 3, 4, 5 pedras na mão, porque o teu ponto de vista é o certo e você vai lutar até o fim por ele, tem que ganhar. E você tem a comunicação defensiva. É o famoso ganha-perde ou perde-ganha, que a gente viu ontem, foi ontem? Ontem. Na quinta-feira. Foi o Pense Ganha-Ganha, né? Gente que não assistiu a aula de quinta, foi o hábito 4. Só assistam, porque é muito especial, tá? Então, o primeiro nível de comunicação é a comunicação defensiva, que é o ganha-perde ou perde-ganha, tá? A pessoa não consegue pensar ganha-ganha. Beleza. A pessoa que evolui um pouquinho mais em relação à confiança e cooperação vai pro segundo nível. É o nível respeitoso. O nível de compromisso, ok. Eu respeito a opinião diferente. E ponto. Eu respeito. Não concordo, mas respeito. Às vezes até faz o que o outro quer. Mas dizendo que eu não concordo e respeito, né? Aquela coisa, tá bom? Não concordo, respeito, mas não concordo, né? Eu faço muito isso, gente. Eu faço muito isso. Acho que todo dia eu falo pro Eduardo isso. Tá bom, respeito, mas não concordo, né? Acho que essa frase eu falo todo dia, é ou não é, amor? Enfim, esse é o segundo nível. E o terceiro nível, que é de uma pessoa evoluída, que eu quero caminhar pra lá, é o nível sinérgico, que é o nível ganha-ganha. É o nível compreender primeiro para depois fazer compreendido. É o nível de humildade e habilidade de criar uma terceira alternativa, de criar uma solução criativa que agrade aos dois e que seja diferente da tua e da dele ou da dela, ou enfim, do problema, né? Então, primeiro nível defensivo, ganha-perde, perde-ganha, tá? Graças a Deus eu acho que eu já passei disso às vezes. Na maioria das vezes ou não. Segundo nível, respeitoso, né? É o nível de compromisso. Eu entendo, mas não concordo. Eu respeito, mas não concordo. Na maioria das vezes eu acredito que eu estou nesse nível, tá? Olha, eu me expondo aqui, né? E o terceiro nível de uma pessoa evoluída é o nível sinérgico. Ok? Vamos pensar ganha-ganha. Os dois têm que sair ganhando. É benefício mútuo. Vamos primeiro compreender com empatia, escuta atenta, lembra? Sem pensar no que vai responder. Escutar primeiro. E humildade, né? E habilidade de explorar alternativas. Daí a gente chega no nível sinérgico de comunicação. E é para esse nível que a gente vai caminhar, ok? Esse, então, é o sexto hábito. Crie sinergia. É um hábito fácil? Jamais. É um hábito dificílimo. Para você conseguir chegar nesse nível aqui, sinérgico, você precisa ter implementado o hábito 4, pense, ganha-ganha, e o hábito 5, primeiro compreender para depois se fazer compreendido. Tá certo? Você só vai conseguir colocar em prática o hábito 6 quando você estiver com o fruto do hábito 4, né? E a habilidade aí do hábito 5. E isso tem que ser trabalhado diariamente. Se você assistir esse conteúdo aqui e depois nunca mais entrar em contato com esse tipo de conteúdo, obviamente vai cair no esquecimento, tá? Conteúdo repetido é conteúdo retido. Então, assista todas as aulas e depois assista de novo e de vez em quando assista de novo, tá? Essas aulas, obviamente, vão ficar gravadas por um tempo que estão disponíveis lá no grupo, depois vão subir pro meu método lá, não vai ficar liberado. Mas assim,
Fiquem em contato enquanto tem esse conteúdo, porque é só assim que a gente muda. É aquela coisa, se eu soubesse tudo que a Bíblia, eu li toda a Bíblia, vamos supor, olha, eu me confundi, tô dando um exemplo, li toda a Bíblia. Se ler uma vez eu já praticasse tudo, eu nunca mais precisava ler de novo? Claro que não, porque eu não pratico tudo lendo uma vez. Eu posso ficar no mesmo versículo o ano inteiro e ainda tenho coisa pra fazer, ainda tenho coisa pra mudar, porque uma coisa é a gente saber o conhecimento, outra coisa é a gente transformar esse conhecimento em aprendizagem, é trazer pra prática. Estão me entendendo? Então, é estar em contato diariamente com esse conteúdo. Deixa eu falar o exercício de hoje. Olha só o exercício. Faça uma lista das pessoas que o irritam. Que a irritam. Tô falando pra mulheres, né? Faça uma lista das pessoas que a irritam. Ai. Espero que a lista não seja tão grande, tá? Faça uma lista das pessoas que a irritam. Elas representam diferentes visões, provavelmente visões de mundo, de assuntos, né? Opiniões divergentes da tua, porque senão elas não irritariam vocês. Então faça uma lista aí das pessoas que o irritam, tá? Provavelmente elas representam diferentes visões. Essas diferentes visões poderiam levar à sinergia? Diante de cada pessoa dessa, qual o conflito que você tem com cada uma? Você consegue pensar em uma solução criativa para o conflito? Tenta fazer esse exercício. Você consegue compreender essas visões diferentes da sua? Valorizar, celebrar essa diferença e criar uma solução criativa? Uma terceira alternativa? Aí você consegue começar a trabalhar o nível sinérgico, tá? Então, fazer essa lista do que o irrita, tentar valorizar e celebrar as diferenças e entender que vocês podem juntos criar uma terceira solução, uma solução criativa. Ok, gente? Esse é o exercício de hoje. Faz no papel, porque só na mente fica confuso. Ok? Lembrando que, Mirelle, eu só estou aqui para ter uma rotina que funcione em uma casa organizada. Os hábitos que eu passei aqui essa semana fazem total sentido. Porque se você não conseguir, por exemplo, entrar num nível sinérgico com seu marido e com seus filhos, como você vai manter uma casa organizada com mais 5 pessoas que bagunçam a sua casa o tempo inteiro? Você precisa saber trabalhar num nível sinérgico, ter uma comunicação sinérgica, tá? Se você não tiver o hábito ganha-ganha, como você vai conseguir organizar o caos da sua casa? Então, tudo isso reflete, gente, na sua casa e na sua rotina, para que você tenha uma casa organizada e consiga mantê-la organizada. Para você ter uma rotina que funcione e consiga manter essa rotina, você precisa criar alguns hábitos de base. E são esses hábitos que eu estou passando aqui, tá? A frase de hoje: eu posso valorizar as diferenças. Não, mas eu não consigo, Mirelle. Escreve, profetiza, tá? Eu posso valorizar as diferenças. Lembra que o teu cérebro é coerente. Se você acha que consegue, você vai trabalhar para isso, tá? Eu posso valorizar as diferenças, vírgula, unir forças e encontrar soluções. Vai lá. Eu posso valorizar as diferenças, unir forças e encontrar soluções. Sair na hora sem querer como participar da aula segunda. Vanessa, você vai no meu perfil, lá vai ter um link, você entra ali, você vai ser direcionado direitinho como vai participar da segunda-feira, beleza? Lá nos grupos eu vou mandar o material da série que começa segunda-feira, tá? Então estejam lá, vocês vão receber em primeira mão todas as notícias, tá? Eu vou repetir a frase, alguém escreve pra mim aí. Eu posso valorizar as diferenças, unir forças e encontrar soluções. Gente, eu queria muito que esse conteúdo não ficasse só na teoria, tá? Eu queria muito que vocês não apenas tivessem isso como conhecimento, mas o meu desejo ardente é que vocês conseguissem transformar esse conhecimento em aprendizagem, vocês pegassem tudo isso e começassem de fato a aplicar. Se você assistiu até aqui, desde segunda-feira, coloca na geladeira, coloca no espelho do teu banheiro, coloca em letras garrafais todos os hábitos para você todo dia olhar e trabalhar isso, porque o mais difícil de trabalhar isso é com os nossos, é dentro de casa, tá? É com os nossos filhos, é com o nosso marido, com as pessoas que a gente convive diariamente, que é geralmente com quem a gente mostra o nosso pior lado, tá? Então, coloca os hábitos lá numa lista, cola, imprime, sei lá, em letras garrafais, escreve e tenta trabalhar, transforma esse conhecimento em aprendizagem, porque senão eu tô lançando palavras ao vento aqui, tá? Aí, quem escreveu pra mim? A Rê. Eu posso valorizar as diferenças e forças encontrar soluções. Obrigada, Rê. É essa frase, tá? Paty, qual será o horário da série? 19h30, segunda, terça e quarta. É uma construção. Não é a aula 1, a aula 2, a aula 3. Não. Aulas 1, 2 e 3 formam a série. Uma coisa é consequência da outra. Aula 1, a chave.
Aula 2, o caminho. Aula 3, o método, ok? Você vai descobrir que pode ter uma casa organizada e uma rotina que funciona. Aula 1, a chave. Aula 2, o caminho. Aula 3, o método, tá? Silmara também colocou aí, Ana Lu também. Eu posso valorizar as diferenças, unir forças e encontrar soluções. Gente, 30 minutos, eu quero que vocês tirem um print dessa live aqui. Coloca lá nos stories de vocês essa frase que eu coloquei aqui: eu posso valorizar as diferenças, unir forças e encontrar soluções. E o principal não é postar nos stories, não é... São duas coisas: é você fazer esse conhecimento, aprendizagem, colocar em prática na vida de vocês. E o segundo, estar comigo na segunda-feira na série. Faltam 2 dias, segunda 19h30 eu te espero. São 3 dias, gente, são só 3 dias pra mudar a vida de vocês. Eu sei do que eu tô falando, as minhas alunas estão aí pra falarem pra vocês, se vocês quiserem, tá? Então são só 3 dias, apenas 3 dias, que pode mudar muita coisa. E é muita coisa na mente, na vida, na casa e na rotina de vocês. Então estejam comigo na segunda, tá? Façam isso por vocês. Firmem esse compromisso com vocês, ok? Não assisti só hoje, consegui, mas vou assistir todos. Dá tempo, Vanessa, vai lá pro grupo que dá tempo, tá? Ó, é 30 minutos, lá tá gravado, tu pode acelerar. Então em 2 horas tu assiste, ó, todos os hábitos, tá? Vai lá, em 1h30 tu assiste todinhos. E é conteúdo rico, tá? Gratidão. Indo pra série pela segunda vez, é fantástico. Rê, minha aluna, que bom. Hoje cheguei atrasada, estava com visitas. Não tem problema, depois você vê lá, tá? Tô finalizando, mas você pode ver gravado. Gente, é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês estejam comigo na segunda-feira. Quem já assistiu, eu quero que você traga alguém pra dentro da série com você, tá? Abençoe uma pessoa, que essa pessoa possa dizer: nossa, se não fosse tal pessoa ter me chamado, eu não teria aprendido tanto. Abençoe alguém. Olha aí, ó, o método é transformador, mudou muito minha vida. Eu fico tão feliz, gente, com esse tipo de mensagem, porque não é por mim. Eu sempre falo que é apesar de mim, né? Eu também sou tão falha. É apesar de mim, mas é por vocês, porque eu sei que tá abençoando outras pessoas, outras vidas, mudando famílias, né? Mudando muitas vidas por aí. Eu me emociono. Eu falei que eu não sou de me emocionar, né? Mas eu me emociono com esse tipo de mensagem, porque eu sei que isso tá reverberando não só na vida de quem é minha aluna, mas na vida das pessoas que convivem com as minhas alunas. E isso é muito gratificante e é muito lindo de ver essa transformação. Tá, gente? Segunda-feira eu espero vocês, mas lembrando que amanhã é o último dia do hábito, tá? Hábito 7. Amanhã, 19h30, segunda, série organizadamente. Beleza? Quem não convidou ninguém ainda pra participar, convide. Chame pra série. É isso, posta lá nos stories de vocês pra eu ver. E eu espero que vocês possam trazer todo esse conhecimento em prática na vida de vocês, tá? Um beijo, Deus abençoe. Ótimo finalzinho de sábado, ótimo domingo pra vocês. Que vocês possam ter um domingo em família aí, um domingo abençoador, tá bom? Tchau!